Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco através desse WhatsApp. Está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Não se esqueça, coloque aí seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí revista Betel. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Fidelidade, coragem, unidade e alegria no chamado divino que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. O comentarista deste trimestre, da editora Betel, é o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1, o chamado que transforma a dor em propósito. Na lição 2, preparando-se para o agir de Deus. Na lição 3, lidando com vozes contrárias. Na lição 4, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. E hoje vamos estudar a lição 5, fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Então vamos ver o ensino para nós, de Neemias a respeito das lutas do dia a dia, do enfrentamento de todo o mal que vem contra nós. Ele sempre achou a solução na sua oração a Deus. Ele sempre levava tudo que acontecia a Deus, esperando então a solução de Deus e a capacitação de Deus para resolver todas as questões. Então ele acreditava realmente em Deus, ele acreditava realmente que estava sendo ouvido por Deus e que Deus estava no controle de tudo. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, uma emoção humana. Subtópico 1, exemplos bíblicos. Subtópico 2, um medo patológico. Subtópico 3, o medo pode nos aprisionar espiritualmente. Tópico 2, uma arma do diabo contra o povo de Deus. Subtópico 1, Senaqueribe usou o medo para desestabilizar Israel. Subtópico 2, o medo paralisou Israel diante de Golias. Subtópico 3, os apóstolos controlaram o medo. Tópico 3, Neemias sabia controlar o medo. Subtópico 1, Neemias superou o medo com a fé. Subtópico 2, Neemias conhecia a situação e a vontade de Deus. Subtópico 3, Neemias enfrentou seus medos e continuou a obra. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. O textuário da lição está em Neemias, capítulo 6, versículo 9, que diz: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, uma das maneiras, uma das estratégias, do inimigo aí, no caso aí Sanbalate principalmente, o Tobias e o Gesem, era então atemorizar Neemias, colocar medo em Neemias, para que ele parasse a obra. Então, quando eles vêm com ameaça de invasão, de enviar cartas ao rei, de terem contratado um assassino para matar Neemias, então são várias as ameaças aí, e sempre visando aterrorizar Neemias para que a obra parasse. Eles sabiam que o que eles tinham que fazer é atacar o líder daquela obra, aquele que fazia com que o povo trabalhasse, ele influenciava o povo a trabalhar. Na igreja hoje nós vemos aí os grandes ataques que existem contra aí os pastores, os apóstolos, os bispos, aqueles que coordenam, que comandam a igreja por todo o mundo. Verdade aplicada. O medo pode ser uma prisão emocional, por isso o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Então veja que todo ser humano sente medo. É Deus que deu isso ao ser humano. Imagine se não houvesse o medo,
as pessoas morreriam bem mais rapidamente, né? Acabariam fazendo algo que não deveriam fazer, porque não sentiam nenhum tipo de medo. Mas acontece que existe um medo que é um medo, muitas vezes dado através de demônios, ou um medo emocional, né, que vem pela convivência, né, que o ser humano tem com seus pais, seus avós, seus amigos, né, seus colegas de trabalho, de escola, ou algum trauma que a pessoa sofreu. E existe aquele medo que é um medo imaginário, a pessoa imagina que alguma coisa vai acontecer, o que está acontecendo com ele. Então ele sente que está sendo ameaçado. Esse medo geralmente é focado na rejeição, no fracasso, ou no abandono, ou na oposição. E chega a poder até causar, então, a paralisia na pessoa. Pode causar aí uma ansiedade crônica, pode causar aí um tipo de autossabotagem. Agora, esse tipo de problema geralmente é tratado, então, por um profissional da saúde, né? Porque esse medo aí pode ser um medo racional, mas também pode ser um medo aí emocional, diante aí de uma ameaça, né? Porque essa ameaça pode ser uma ameaça imaginária, então a pessoa imagina isso, ou pode ser uma ameaça real. Então existe aí principalmente a psiquiatria e a psicanálise, que geralmente tratam esse setor. Lembrando sempre que Jesus Cristo cura todo tipo de doenças e enfermidades. No caso aí, é uma enfermidade. E eu tenho orado por muitas pessoas com esse tipo de problema e a pessoa ficou curada por Jesus Cristo. Aí, ansiedade, depressão, burnout. Jesus tem curado muitas pessoas assim. Verdade aplicada. O medo pode ser uma prisão emocional. Por isso o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Então veja, esse medo emocional pode ser causado por demônios. E aí nós temos que entrar com a oração, o estudo da palavra de Deus e a fé em Deus, na solução em Deus. Devemos nos entregar totalmente a Deus, confiando que Ele vai nos ajudar a sair dessa situação. A fé traz paz, né? Tranquilidade, certeza da presença de Deus. A oração sempre vai nos ajudar em tudo. Textos de referência: Neemias 6, 10, 12 a 14. Vamos ler. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vemos aí que esse Semaías muito provavelmente era um profeta que estava encerrado, ou seja, estava fechado dentro da casa em oração, em jejum. E ele tenta então convencer Neemias a ir ao templo, entrar lá dentro do templo, e diz para Neemias: olha, eles estão procurando matar-te, vem te matar hoje. O lugar próprio para você se esconder é dentro da casa do Senhor. Ou seja, profanar o templo, porque ele não podia entrar lá. A resposta de Neemias foi
Um homem como eu fugiria? Um homem como eu, por acaso, pode entrar no templo e depois não ser apedrejado até a morte? Então ele diz, de maneira nenhuma entrarei. E ele diz bem claro aí, que ele descobriu o que estava acontecendo. Semaías tinha sido subornado, deram dinheiro. Sambalat e Tobias deram dinheiro para ele fazer isso aí. E nós vemos aí que não era só o Semaías, mas haviam outros profetas e até uma profetisa que foram subornados para causarem medo em Neemias. E ele denomina essa profetisa, né? Noadias. Então veja que não eram só profetas homens, até uma mulher, uma falsa profeta, né? Também estava no meio daqueles que foram subornados, que tentavam impedir a construção dos muros. Então, ao líder da igreja, nós temos que sempre ficarmos atentos, porque não existe só aqueles que são de Deus. Existe dentro da igreja muitos que estão a serviço de Satanás. De vez em quando a gente detecta um. Nós temos ido pregar em vários lugares e de vez em quando a gente detecta, a gente chama o pastor e avisa, olha, fulano de tal, ele está aqui como um instrumento de Satanás para impedir a obra. E realmente a gente vê claramente a pessoa sendo usada por demônios. Geralmente são pessoas que eles estão ali enganando o ministério. Eles não são batizados com o Espírito Santo, mas estão no ministério. Eles conseguiram até convencer o pastor de que não precisa ser batizado com o Espírito Santo para estar no ministério. Aí ficam destilando, né, as suas falsas doutrinas, ficam atrapalhando as pessoas serem curadas, serem batizadas com o Espírito Santo. Ele vai destilando ali o seu veneno, né? Vai inventando desculpa para as pessoas estarem doentes, vai inventando desculpa para as pessoas não serem batizadas com o Espírito Santo. Ele vai destilando. Geralmente essas pessoas, infelizmente, estão infiltradas na escola bíblica dominical. Mas elas são detectáveis. Então, espiritualmente, né? Dom de discernimento de espíritos revela essas pessoas. Introdução da lição. O medo é uma das emoções mais primitivas do instinto humano. Porém, embora seja uma reação de autopreservação, pode tornar-se um problema de saúde mental e uma prisão espiritual quando fora de controle. Nesta lição, veremos como lidar com o medo à luz da palavra de Deus. Então, o medo aí é uma emoção, está o quê? Na alma, né? Então, o medo, ele existe, Deus deu a todo ser humano. Todo ser humano possui o medo para que a pessoa se preserve a sua vida, né? Ele não vai arriscar a sua vida mais do que deve. Pessoas que são desprovidas desse medo ou cauterizam esse medo, né? Então, vedam esse medo, geralmente são pessoas que morrem bem cedo, ou pelo menos morrem bem antes do que deveriam morrer. Agora existe o medo, então, que é uma enfermidade. Pode ser causado, então, por vários fatores, né? Aí, familiares ou de convivência, né? Ou pode ser um problema mental mesmo, né? Um distúrbio mental. E também existem aqueles casos que são de prisão espiritual causada por demônios mesmo. Então, nessa lição, vamos ver alguma coisa aí, né, dentro desse assunto aí, o medo. Lembrando que até mesmo Jesus, né, foi tentado aí a ter medo, né, medo de ficar longe do Pai. Então, é um medo aí, né, um medo até bom para nós, que é o medo de ficarmos sem Deus, sem estar na presença de Deus, sem estar com temor de Deus. Medo de ficar aí sem poder ler a Bíblia, sem poder orar, sem poder congregar, sem poder evangelizar. Então esse medo é um medo bom. Então existem os medos que são então enfermidades. Por exemplo, claustrofobia,
medo de ficar aí sozinho num lugar, né, apertado. Existe a agorafobia, medo de ficar em lugar muito aberto, né? Insetofobia, medo de insetos. Astofobia, medo de trovões. Existem aqueles que têm muito medo, né, de voar, de estar no avião. Existem aqueles que têm muito medo de andar no trem, no metrô. Existem aqueles que têm medo de andar de carro. Existem aqueles que têm medo de Deus. Veja lá que quando Deus chama Moisés, né, lá para o monte, para que o povo fosse também com Moisés, o povo ficou tudo com medo, disse, não, vá você, Moisés. Depois fala para nós o que Deus mandou, senão nós vamos morrer todos. A gente vê muito medo hoje de alguns pregadores, né? Tem medo de que as pessoas fiquem ofendidas. Tem gente que tem medo até de transmitir uma mensagem que Deus mandou para alguém. Muitas pessoas se isolam da sociedade, né, da família, por causa de medo. Então, o medo é uma reação. Já a coragem é uma decisão. Então, geralmente, o medo é uma reação quando nós nos sentimos, então, assim, confrontados, né? Então, é a reação a uma percepção. Existe aí uma ocorrência muito interessante, até engraçada na Bíblia, né? Os apóstolos, eles tinham medo de fantasma. O medo também é uma das chamadas aí doenças psicossomáticas. Nós temos um exemplo aí de medo, né? Aqueles espias, por exemplo, tiveram muito medo dos habitantes daquela terra e também relataram a presença ali de gigantes. Eles ficaram com tanto medo que se enxergaram como gafanhotos. Então, o medo, ele indica uma falta de fé em Deus. Então, a vitória sobre o medo, essa vitória vem para o crente sempre com a presença do amor de Deus no coração do crente, aquela certeza de salvação, certeza do perdão, certeza de estar bem com Deus, de estar em paz com Deus. Em 1 de João 4,18 diz que no amor não há presença de medo. Veja que na Bíblia temos aí muitas vezes a repetição das palavras não temas. Tem gente que diz, na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas, né? Diz que é uma para cada dia e tem uma outra até para o ano bissexto, né? Mas na verdade, né, o termo não temas, de acordo com as várias traduções conhecidas, tem aí entre 58 e 113 vezes. O certo então é que a paz com Deus, lança fora o medo. Tópico 1. Uma emoção humana. O medo é uma resposta a ameaças reais ou imaginárias, cujo papel é essencial para a sobrevivência humana, uma vez que serve como um alerta de ameaças e perigos. O medo leva nosso corpo a determinadas reações, como enfrentamento, fuga e paralisia. Embora seja comum a todos os seres humanos, o medo varia de intensidade conforme as experiências pessoais, a cultura e o contexto em que estamos inseridos. Apesar de sua função protetora, o medo excessivo ou irracional pode limitar a vida, gerando ansiedade e fobias. Por outro lado, pode estimular a coragem e a superação quando controlado de maneira adequada. Então veja que o medo é uma reação natural do ser humano, mas essa reação às vezes não é natural. Pode ser de ordem espiritual, quando existem a presença aí dos demônios, mas também pode ser causada aí por uma doença, né, uma enfermidade. O medo pode causar até, então, problemas também físicos, não só mentais. E pode também causar a morte. Quantas pessoas morreram devido aí a terem medo de alguma coisa que estava acontecendo, uma tragédia, um animal querendo atacar, alguma coisa assim, uma briga, uma discussão, e ficaram com tanto medo que tiveram ali um piripaque. Ou seja, tiveram aí um problema de repente, um mal súbito, tiveram aí um problema de coração, alguma coisa, e de repente morreu. Então pessoas que
não aguentam uma pressão, né? Alguma coisa que causa um pânico de repente na pessoa e de repente a pessoa morre. Às vezes também pode ser, por exemplo, precisa da pessoa atravessar uma ponte estreita, né, uma chamada pinguela, para escapar, para não morrer, mas a pessoa tem tanto medo de atravessar que acaba morrendo. Acontece aí uma tragédia, uma enchente, uma coisa, mas a pessoa tem tanto medo de enfrentar, de sair dali da situação que está, que acaba morrendo ali. Agora existem aqueles que sabem controlar esse medo, né? Então, existe o medo, mas é controlável, é domável, né? Então, nós devemos aí treinarmos a nós mesmos para enfrentarmos os medos, mas enfrentarmos de maneira correta, de maneira que haja uma superação com o devido controle. Então, nós vamos aí nos treinar a termos o quê? Fé em Deus para enfrentarmos as diversas situações e passarmos por elas, confiarmos que vamos passar porque Deus está conosco. Tópico 1 sobre tópico 1. Exemplos bíblicos. Deus criou o ser humano com sentimentos e emoções e o medo não foge à regra. Sentir medo nos mantém alertas diante de situações de risco e pode ser vital para a sobrevivência quando associado à preservação. O primeiro sentimento do homem após a queda no Éden foi o medo. Gênesis 3:10. Deus não deixou em oculto as situações que provocaram medo em seus servos. Abrão sentiu medo. Gênesis 15:1. Saul e seu exército sentiram medo. Primeiro livro de Samuel 17:11. Os discípulos de Jesus sentiram medo. Marcos 4:38-40. Pedro sentiu medo. Mateus 14:30. Portanto, se nos sentirmos amedrontados diante de qualquer situação, não devemos nos culpar nem nos achar fracos. O importante é saber como manter o medo sob controle para que não se torne excessivo e prejudicial. Então nós vemos aí na Bíblia vários exemplos, né, de situações pelas quais as pessoas passaram e tiveram medo. Veja que Adão, quando desobedece a Deus, passou a ter medo de Deus. Veja que Deus teve que dizer para Abraão, não temas, porque Abraão estava com medo. Aí o rei Saul, todo o exército de Israel, estavam com medo do gigante. Veja lá, quem tem coragem, quem tem fé em Deus, como é que é exatamente o contrário, né? Davi olhou para o gigante, não teve medo. Teve fé em Deus que ia derrotar o gigante. Olha, os espias de Israel tiveram medo, né, dos carros de ferro, da quantidade de gente que tinha na terra que eles queriam entrar, tiveram medo dos gigantes. Mas Josué e Caleb, pelo contrário, tinham fé em Deus, olha, não tiveram medo de nada disso. Os discípulos de Jesus, olha, em 2 vezes que eles estiveram, né, no barco ali, uma vez Jesus estava dormindo e eles tiveram medo de morrer. Outra vez Jesus estava andando sobre as águas e eles tiveram medo de fantasmas. E dessa vez aí, quando Pedro vai andar sobre as águas, que ele começa a afundar, ele teve medo de morrer. Gritou para Jesus, salva-me. Jó, né, teve medo de morrer. Quando Jesus nasceu, né, que apareceram ali os anjos, aqueles homens ali no campo, né, os pastores de ovelhas, tiveram medo. Mas olha aí o que diz, né, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então veja, está dizendo bem claro, vocês não receberam o espírito de medo, mas de fé, de coragem. Em Hebreus 2,15 fala do medo da morte. A maioria, né, a grande maioria, tem muito medo da morte. Mas se a morte é exatamente a passagem nossa desta vida terrena, passageira, para uma vida eterna com Deus, porque nós temos tanto medo de morrer? Esse sentimento é o sentimento de autopreservação. Nós temos fé que, ao morrermos, estaremos com o Senhor,
né? Que Ele vai nos arrebatar, depois estaremos para sempre com Ele. Mas não queremos morrer. Pergunta uma pessoa de 100 anos se quer morrer agora, diz que não. Paulo, quando passou pela Macedônia, quando passou por vários lugares, teve medo, chegou a ter medo de morrer. Houve tanta perseguição, né, que várias vezes ele teve então a percepção de que poderia morrer, teve medo. Já em outras situações, ele fez o contrário. Quando foi despedido dos irmãos, que os irmãos disseram não vá, né, os profetas diziam também não vá a Jerusalém, você vai ser preso, vai ser açoitado, pode chegar ali a ser morto. E ele disse, eu estou pronto até morrer pelo Evangelho, para cumprir, né, a ordem que Jesus Cristo me deu. O profeta Jeremias, por exemplo, né, teve medo de ser morto. Chegou a falar até com o rei. Né, vou te falar o que Deus está mandando, mas não vai me prender, não vai me bater, não vai me matar. Tópico 1, subtópico 2. O medo patológico. A sociedade atual avançou muito em várias áreas. O profeta Daniel predisse que em tempos futuros a ciência se multiplicaria, Daniel 12:4. E assim está acontecendo. O homem tem criado meios de transporte cada vez mais avançados, bem como tem revolucionado e expandido a comunicação global, desenvolvido tecnologias nunca antes imaginadas, aprimorado em muitos recursos médicos e tantos outros avanços e descobertas. Entretanto, em termos de saúde mental e emocional, temos regredido a passos largos e os casos de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, depressão não param de lotar os consultórios de psiquiatras e terapeutas. As pessoas têm muitos medos, medo de avião, medo de casar se não dá certo, medo de engordar, medo de não conseguir emprego e assim por diante. O medo deixa de ser aceitável quando ultrapassa o limite da preservação e torna-se um fator paralisante. Nesse caso, deve-se procurar ajuda profissional. Eu creio que a medicina, né, os estudos, o desenvolvimento em todas as áreas tem crescido muito. A tecnologia tem avançado muito, né? E dentro da área da saúde, então, avançou muito, mas muito mesmo. Agora é evidente, né? As doenças, as enfermidades têm se multiplicado, vão crescendo cada dia mais. Quanto mais o homem se envolve, né, principalmente com as tecnologias, por exemplo, o celular hoje tem levado muitas e muitas pessoas a passarem a ter problemas, né, psicológicos, né, problemas psiquiátricos. Aí são os joguinhos, né, são os filmes, são os grupos sociais, são as notícias, né, em exagero. Então, a pessoa se envolve tanto ali que acaba sendo escravizado e começa a ter problemas psicológicos. Aí vem a ansiedade, vem depressão, vem burnout, síndrome do pânico. E existem aquelas pessoas que têm medo de variadas formas aí, né? Medo de avião, medo de entrar dentro do carro, medo de entrar num trem, no metrô. Imagine entrar num carro que você não vai nem colocar a mão no volante, o carro dirige sozinho, tudo aí através da tecnologia. Muita gente tem medo de elevador. Os casamentos diminuíram muito devido ao medo de casar e não dar certo, ou de casar e não ter condição de sustentar a família. Quantos casais não têm filhos com medo de não conseguirem sustentar os filhos? Alguns não comem com medo de engordar, outros comem demais com medo de ficarem magros demais. Então o medo passa a ser patológico, ou seja, passa a ser uma doença, uma enfermidade, quando ultrapassa os limites aceitáveis. Veja, a pandemia, o que aconteceu? As redes sociais e as TVs, e principalmente as TVs, aterrorizaram as pessoas, causaram medo, pânico nas pessoas. Que as pessoas tinham medo de conversar com qualquer pessoa, tinham medo de sair de casa, tinham medo de se relacionarem com qualquer pessoa, até mesmo da família. Chegaram aí a ter um plástico aí separando, né? Se encontravam, mas colocavam um plástico no meio
para não ter contato um com o outro, um medo super excessivo, e com isso vieram vários casos, né, de depressão, crise de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais de todo tipo. Naquela época, eu insisti, discuti com vários pastores, falando com eles: parem com isso, vamos abrir a igreja, vamos orar por essas pessoas, Jesus vai curar essas pessoas, as pessoas precisam de igreja, as pessoas precisam se relacionar, precisam congregar, precisam de ter fé para combater essas coisas. Sem fé, a imunidade das pessoas baixa, a pessoa não consegue lutar contra as doenças. Foi complicado aquilo ali, né? Porque o maior mal que existe foi exatamente aprisionar as pessoas e principalmente afastá-las da igreja. Foi uma grande vitória para Satanás. E o problema é que ele já aprendeu que isso aí funciona. Quantas pessoas deixaram de congregar? Acabou a pandemia e até hoje não voltaram a congregar mais. E quantas pessoas ainda continuam aterrorizadas? Qualquer coisinha que acontece aí, uma gripe, uma coisa, aí começa as pessoas a usar máscara, já ficam apavoradas, não querem andar no trem, não querem andar no ônibus, não querem andar no avião, não querem mais conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas. Já volta aquela situação na mente da pessoa, né? Então nós temos que trabalhar aí na fé. As pessoas precisam acreditar em Deus, as pessoas precisam buscar em Deus a solução, as pessoas precisam congregar, as pessoas precisam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, precisam orar, precisam evangelizar. Tópico 1 sobre o tópico 3. O medo pode nos aprisionar espiritualmente. No Éden, quando pecaram, os primeiros seres viventes sentiram medo, a primeira emoção relatada na Bíblia, Gênesis 3:10. Sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino das trevas e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. João 8:34, Colossenses 1:13. Em trevas, sem a luz de Cristo, a alma humana fica exposta a medos terríveis, morrer, ir para o inferno, não ser perdoada, entre outros. A única solução para isso é a salvação em Cristo, e livrar-se todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2:15. Quando experimentamos a salvação, o amor de Deus expulsa de nós o medo e nos oferece vida eterna. 1 de João 4:18. Então veja, o pecado causa medo na pessoa. Então fica com medo a partir daí. Medo de não poder mais ser ouvido por Deus, medo de ser lançado no inferno, medo de morrer, medo de não ser perdoado por Deus, medo de não ser perdoado pelas pessoas, medo de ter perdido a salvação, medo de o Espírito Santo ter saído e não voltar mais. Então, olha, o pecado traz medos diversos, né? E a pessoa fica tão aterrorizada que se esquece da palavra de Deus, que diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí toda iniquidade, todo pecado, né? Veja bem, confie em Deus, acredite em Deus, peça perdão e creia. Deus perdoa na mesma hora, no mesmo instante. Não precisa mais ficar com medo. Quantas pessoas estão sem tomar a Santa Ceia porque não acreditam no perdão de Deus? Estão aí com medo de Deus, com medo das pessoas, com medo até de ir para a igreja na Santa Ceia. Faça isso, creia, peça perdão a Deus, se arrependa, pare de praticar esse pecado. Acredite, Deus ama todos nós, a ponto de nos dar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Ele perdoa, creia nisso. Vá, tome a Santa Ceia, volte à comunhão com a igreja, volte à comunhão com Deus. Então, em 1 João 4,18 é bem claro, né? Que a comunhão com Deus, o amor de Deus, afasta de nós o medo. Agora, todo cristão deve saber que vive numa batalha espiritual, que tem que lutar, muitas vezes, então, contra os demônios, que vêm causar a nós um medo, né? Medo de enfrentar as situações que acontecem em nossas vidas.
Então nós temos que tomar cuidado, né, com as notícias, com pessoas influentes, que vêm então nos causando medo. E vamos enfrentar isso com o quê? Com a fé em Deus. Coragem e fé para lutarmos essas lutas que aparecem. E nós seremos mais do que vencedores, com certeza. Tópico 2. Uma arma do diabo contra o povo de Deus. Ao longo das Escrituras, o inimigo usa o medo para paralisar o povo de Deus. Foi assim com o relatório de espias que espalhou pânico e atrasou a entrada em Canaã. Números capítulos de 13 a 14. Com o desafio diário de Golias, que intimidou Israel por 40 dias. Primeiro livro de Samuel 17, 11 e 16. Com a ameaça de Jezabel, que fez Elias fugir e desejar a morte. Primeiro livro de Reis 19, 2 a 4. A estratégia é sempre a mesma: ampliar o perigo, diminuir a fé e interromper a missão. Então veja que é uma estratégia de Satanás causar medo no povo de Deus, porque ele sabe que com medo a pessoa fica paralisada. Então ele para de fazer a obra de Deus, para de obedecer a Deus, e a sua fé vai cada vez mais diminuindo. E quando a pessoa está fraca na fé, é facilmente presa de Satanás e seus demônios. Então vemos aí no caso dos espias, né? Olha aí, 10 espias estavam apavorados, com medo mesmo, enquanto 2 espias que tinham fé em Deus estavam com coragem de entrarem ali e destruírem os inimigos. Josué e Caleb não tinham nenhum medo, pelo contrário, tiveram muita coragem e disseram que Deus estava com eles, que eles poderiam entrar e dominariam toda aquela terra. Veja o que aconteceu. O medo venceu. Passaram 40 anos andando pelo deserto e aqueles homens ali morreram todos na viagem de 40 anos para a entrada na terra de Canaã. Veja só o que causou o medo deles. Só Josué e Caleb que não morreram nesses 40 anos. Veja no caso então do gigante Golias, né? O rei amedrontado, Jonatas, que era um guerreiro com medo, todos os soldados com medo. Olha a diferença. Davi tinha fé em Deus, olhou para o gigante completamente diferente daqueles que estavam com medo. Eles enxergavam o tamanho do gigante. Davi enxergou o poder de Deus, o tamanho de Deus. E olha bem aí, a Jezabel matou vários profetas, né? Ameaçou Elias. Elias não mandou fogo sobre 50 soldados e eles foram queimados. Não mandou de novo, mais 50 foram queimados. Por que não mandou fogo sobre Jezabel? Veja bem, ele sentiu medo de Jezabel e fugiu. Um profeta de Deus, usado tremendamente por Deus. Veja só. Então essa seta aí conseguiu atingir o Elias. Ele não teve medo de 50 soldados. Depois de mais 50. Não teve medo de enfrentar os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Olha só. Mas teve medo de uma rainha. Medo de uma mulher. O medo é impressionante. Tópico 2 sobre o tópico 1. Senaqueribe usou medo para desestabilizar Israel. Deus concedeu o livramento a Israel no tempo do rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, tinha um exército imbatível, com 185 mil soldados, ou seja, mais do que o suficiente para acabar com Jerusalém. Porém, em vez de atacar Israel diretamente, o rei da Síria primeiro enviou mensageiros para dizer aos israelitas para não confiar nem em Ezequias nem em Deus, porque as nações que eles dizimaram antes também confiaram em seus reis e deuses. Por que o inimigo agiu assim? Porque sabia que o medo seria uma arma eficaz para desestabilizar os oponentes antes da batalha. Senaqueribe queria os judeus em pânico, desesperados, brigando entre si e se rebelando contra seus líderes. Todavia, quando Ezequias buscou a face do Deus vivo de todo o coração, ele interveio e livrou seu povo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, Isaías, capítulo 37, segundo o livro de Reis, capítulo 19. Então veja,
Senaqueribe não queria apenas matar todos os judeus, porque ele poderia ter feito isso sem falar com eles nada, apenas chegar e invadir. Mas não, pararam os exércitos em volta de Jerusalém, né? Ali o general ia lá, falava com o povo, chegou a falar em judaico com o povo lá, em hebraico. Veja bem, para poder causar pânico, medo mesmo. Porque Senaqueribe sabia, olha, se eu amedrontar o povo, eles vão se voltar contra os líderes, vão querer se entregar, não vão querer lutar contra mim de jeito nenhum. Vão ficar com tanto medo que vai ser facílimo derrotá-los, né? Vai ser facílimo invadir a cidade. Então, vou causar pânico, né? Medo em todos eles. E eles vão se dividir, vão se matar uns aos outros também, muitos, e vão acabar se entregando, sem nós termos até que lutar. Vai ser fácil. Só que ele mexeu com a pessoa errada, mexeu com Deus. Enquanto ele falou do rei, tinha problema. O problema é que ele mexeu com Deus. Ele disse que ele e os exércitos dele tinham derrotado várias nações e seus deuses, que ali era apenas mais uma nação e um Deus, que ele ia derrotar do mesmo jeito. Então, o que Ezequias fez? Foi a Deus e disse, olha aí, o rei está dizendo que vai derrotar o Senhor. Olha aí, Deus entrou na briga. Veja bem, Jesus veio, matou 185 mil soldados, uma vez. Então a solução para o medo, Deus, coloca Deus aí no meio dessa situação e confia que Ele vai resolver. Tópico 2 sobre tópico 2. O medo paralisou Israel diante de Golias. Os filisteus e os israelitas estavam acampados no vale de Elá, quando Golias de Gate passou a desafiar Israel, pedindo um guerreiro capaz de enfrentá-lo em combate. Primeiro livro de Samuel, 17, 1 a 10. Golias tinha quase 3 metros de altura, e a Bíblia assim descreve a reação do povo de Deus. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeiro livro de Samuel 17, 11. Eles fugiam apavorados. Primeiro de Samuel 17, 24. E ficaram ali paralisados pelo medo durante 40 dias. Primeiro livro de Samuel 17, 16. Foi nessa ocasião que Davi, um jovem cuja confiança em Deus era maior que o medo, enfrentou e venceu o gigante Golias na força do Senhor. O medo pode tornar-se uma prisão sem muros se não reagirmos, porque só diminui de tamanho quando o enfrentamos. Então veja, ali estavam reunidos exércitos dos filisteus e tinha ali um gigante representando aquele exército que chegava todo dia na frente dos exércitos onde Israel estava reunido e desafiava, manda aí um homem para lutar contra mim. Quem vencer, então, olha só, se eu vencer, vocês ficam escravos dos filisteus. Se vocês vencerem, os filisteus passam a ser escravos de vocês. O que o exército de Israel fez? Tanto Saul, o rei, quanto todos os soldados ficaram com medo. Se afastaram ali e ficaram 40 dias paralisados ali, com medo. Quem vai enfrentar o gigante? Não achou ninguém que tivesse coragem. Ou seja, não achou ninguém que tivesse fé em Deus. Quando Davi chega, Davi se lembra de quê? Eu matei um urso, eu matei um leão, com a fé que eu tenho. Quem me deu força para fazer isso? Deus. Eu não conseguiria fazer isso. Como é que eu, jovem, iria matar um urso, um leão, sem nenhuma experiência nisso, sem nenhuma força para fazer isso? Somente através de Deus. Então, o mesmo Deus que me deu forças para vencer um leão, vencer um urso, é o mesmo Deus que vai me dar força para vencer um gigante. Ele disse isso para Saul. Ele olhava para o gigante e dizia, ele é incircunciso, ou seja, ele não pertence ao povo de Deus. Ele não tem a proteção de Deus. Então, ele olhou para o gigante
e viu, esse é fácil de acertar, olha o tamanho. Já os soldados e o rei olhavam para o gigante e diziam, olha o tamanho dele, nós vamos perder. Olha só, o medo destrói a confiança, destrói a fé. A fé, pelo contrário, gera coragem. Então, Davi vai enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai com fé em Deus. Quem ia vencer? Deus. E ele levou mais 4 pedras, porque aquele gigante tinha 4 irmãos. E ele falou, se aparecerem os outros, já estou levando aqui as pedrinhas junto. Uma pedra para cada um. Então ele pegou 5 pedras, uma para cada gigante. Isso é fé. E assim ele derrotou Golias. A pedrada no meio da testa, né? Depois foi lá e cortou a cabeça do Golias. Tópico 2 sobre tópico 3. Os apóstolos controlaram o medo. Depois que Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos pregaram o evangelho em Jerusalém e muitas pessoas se converteram. O ensino acompanhado de curas e milagres fazia com que cada vez mais pessoas tivessem interesse em ouvi-los. Atos 5, 12 a 16. Mesmo assim, não demorou muito para que a perseguição chegasse. Em Atos 5, 17 a 42, vemos que o sumo sacerdote mandou prender os apóstolos, mas um anjo os tirou miraculosamente da prisão. E o que eles fizeram depois disso? Fugiram apavorados? Eles se esconderam? Não, foram pregar no templo. Então o sumo sacerdote mandou buscar os apóstolos que foram ameaçados pelos líderes de Israel e espancá-los. Depois dessa experiência negativa, poderíamos supor que eles viveriam de forma discreta, evitando aborrecer as maiorias de Israel. Contudo, não foi assim que aconteceu. Pelo contrário, os apóstolos saíram de lá alegres por terem sofrido por amor de Jesus. Aleluia. Então veja, depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos começaram a pregar o evangelho por toda parte ali, em Jerusalém. Foram presos, açoitados, né? Veja que na primeira prisão ali, foram soltos. Um anjo chegou lá, soltou a todos. Depois, continuaram pregando. Não foram se esconder com medo. Foram presos de novo. Veja só, foram açoitados. Mas eles não se acovardaram. Não pararam de pregar o evangelho porque sofreram alguma coisa. Quantos hoje, qualquer coisinha que acontece, alguém se levanta contra e tal, denuncia alguma coisa. Não, vamos parar, não, vai acontecer alguma coisa ruim aí, vão atacar a gente, vão bater na gente, não sei o que, vão prender a gente. Aí param. Não, continue, persevere, Deus vai ajudar, Deus vai estar no controle, Deus vai dar força, vai dar poder, vai controlar tudo para que tudo dê certo. A obra é de Deus. Então eles insistiram, continuaram pregando e o que aconteceu? Deus estava com eles, deu vitória a eles. Veja, todos fugiram de Jerusalém, da perseguição ali que Saulo levantou, né, como líder. Os apóstolos foram? Não, eles ficaram em Jerusalém pregando. O que é que Deus fazia? Dava a eles sinais, prodígios, maravilhas. Aconteciam milagres de todo jeito. Então o povo sabia, Deus está nesse negócio, está conosco. Então perseguiram, mataram muitos, mas não fizeram isso com os apóstolos ali, porque Deus operava todo o tempo, fazia sinais, prodígios, maravilhas. Todo mundo sabia que aquele trabalho era de Deus mesmo. E principalmente os apóstolos sabiam que Jesus estava com eles. Então eles enfrentavam qualquer coisa. Assim como o apóstolo Paulo, que dizia, estou pronto até a morrer se for necessário, mas eu vou cumprir o ID que Jesus me enviou a fazer. Eu vou pregar o evangelho. Jesus disse que as portas do inferno, todas as armas levantadas por Satanás, não vão destruir a igreja. Tópico 3. Neemias sabia controlar o medo. Durante a restauração de Jerusalém, Neemias esteve sob forte pressão dos seus inimigos que queriam amedrontá-lo para que parasse a obra. Porém, o tempo, como copeiro do palácio,
provando alimentos e bebidas para que o rei não fosse envenenado, preparou Neemias para lidar com o medo. Então Neemias tinha um trabalho perigosíssimo. Provar sempre, o vinho do rei ali antes que ele bebesse. Veja bem, poderia estar envenenado. Muitos reis morreram envenenados, muitos líderes morreram envenenados assim. Então era um trabalho para quem tinha coragem. E isso fez de Neemias um homem que tinha coragem. Mas de onde vinha a coragem dele? Da fé que ele tinha em Deus. Então aqueles inimigos ali, Sambalate, Tobias, Gesem, nunca imaginavam que estavam enfrentando alguém que era acostumado a ter coragem, alguém que não cedia, porque confiava em Deus, tinha fé em Deus e orava sempre. Tópico 3, subtópico 1. Neemias superou o medo com a fé. A partir do momento que a obra se iniciou, Sambalate, Tobias e Gesem começaram uma guerra psicológica implacável. Chamaram os judeus de fracos, Neemias 4:2, menosprezaram a qualidade da obra que estavam realizando, afirmando que uma simples raposa seria capaz de derrubar os muros facilmente, Neemias 4:3. Alardearam que os inimigos viriam de todos os lugares para matar Neemias, Neemias 4:12. Subornaram um falso profeta para dizer que Neemias seria morto, Neemias 6:10. Em contextos assim, de seguidos ataques verbais, muitos entram em pânico e fogem com medo de morrer. Mas Neemias tinha certeza de que estava onde Deus queria que ele estivesse e seguiu firme no propósito que tinha no coração. Então vemos aí que Sambalate, Tobias e Gesem, eles usavam as armas satânicas de colocar medo, Já tinham conseguido parar a obra antes, lembre-se disso, Enviaram cartas, ao rei e conseguiram paralisar a obra antes. Agora, eles queriam fazer o mesmo. Agora souberam que Neemias tinha cartas de autorização do rei, Artaxerxes, então não adiantava mandar carta para lá, eles não conseguiriam dessa maneira, embora ameaçaram enviar. Agora eles fizeram o seguinte, vamos atemorizar, vamos colocar medo no Neemias, vamos atacar psicologicamente o Neemias, que aí ele vai parar a obra, ele não vai aguentar a pressão. Então eles chamam os judeus de fracos, eles dizem que aquele muro ali, uma raposazinha conseguiria pular e derrubar aqueles muros, eles dizem que estarem reunindo um exército para atacar ali, subornam um profeta para dizer para Neemias que ele seria morto naquele dia, tentaram atrair Neemias para uma conversa com eles várias vezes, querendo matá-lo. Veja que eles usavam gente de fora e gente de dentro ali, que estava ali junto com os judeus, que estava no grupo que Neemias liderava. Fizeram de tudo, ataques tanto de pessoas normais quanto até de profetas. Imagine, fizeram de tudo para amedrontar Neemias. O que Neemias falava? Estou ocupadíssimo aqui fazendo a obra de Deus. Ia orar. Qual a palavra que Josué ouviu 10 vezes? Esforça-te, tem bom ânimo. Aí se anime, Se esforça. Bora, vamos fazer a obra de Deus. Foi o que Neemias fez. Então o medo tem que ser vencido com a coragem. E a coragem vem de onde? Da fé em Deus. Tópico 3, tópico 2. Neemias conhecia a situação e a vontade de Deus. O medo se agiganta no quarto escuro da ignorância. Quanto menos conhecimento, mais medo. Pessoas que buscam ajuda profissional para lidar com medo de viajar de avião, por exemplo, recebem informações sobre o funcionamento das aeronaves, os procedimentos de segurança, o que fazer em caso de turbulência, etc. A partir daí, a maioria delas vence esse tipo de medo. Neemias, antes de iniciar a reconstrução dos muros, buscou conhecer o estado da cidade e do povo, por isso sabia o que precisava ser feito. Neemias 2:11 a 18. O mais importante, porém, é que ele conhecia a vontade e a palavra de Deus, na qual baseou suas orações e súplicas, e esse conhecimento mudou tudo. Neemias 1:5-9, 2:20, 6:1-13. Neemias tinha certeza de que Deus o havia enviado para aquela missão, sendo assim, estava sob sua proteção e bênção.
Neemias 2,18. Então veja, quem não tem conhecimento da palavra de Deus, quem não está congregando, não frequenta a escola bíblica dominical, né? Não está lendo sempre a Bíblia, qualquer coisa que vem, vence. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Pessoas que hoje muito pouco leem, muito pouco oram e muito pouco congregam. A maioria das pessoas hoje, quando lê muito, lê um versículo da Bíblia no dia. Quando ora muito, ora 15 minutos. Quando congrega, geralmente só no domingo. E aí ficam enfraquecidos na sua fé. Ficam muito fáceis de serem derrotados, de serem amedrontados. Tem pessoas que não evangelizam ninguém, não tem coragem de evangelizar ninguém, não tem coragem de falar de Deus para ninguém. É impressionante, mas é a maioria esmagadora da igreja hoje não tem coragem de evangelizar. São pessoas impressionantemente medrosas. Nós temos visto igrejas onde nem convite fazem para as pessoas se converterem, com medo da reação das pessoas. É impressionante, mas é a verdade. São crentes que têm medo de convidar um colega do seu colégio, da sua escola, para ir à igreja, medo de convidar um parente para ir à igreja, medo de convidar um colega de trabalho para ir à igreja com ele, medo de falar de Jesus para qualquer pessoa. É impressionante, eles têm medo de tudo, medo de ofender as pessoas, medo de serem mal vistos, medo de não agradarem. Então veja que Neemias primeiro fez o quê? Um estudo. Pegou o animal, foi lá, andou, viu tudo que estava acontecendo, conversou com as pessoas, com os líderes. Primeiro ele foi arquitetar um plano de ação. Então primeiro ele foi o quê? Buscar conhecimento. Né? O que Jesus disse? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Olha aí, você está com medo de quê? Veja aí, então Lucas 10:19. Veja aí, por que ter medo? Se Jesus está garantindo, eu estou dando para vocês poder para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, sobre toda a força do inimigo. Ele diz, olha, todo o poder que o diabo tem, eu estou dando poder para vocês derrotá-lo. E Jesus garante, nenhum mal acontecerá com vocês. Podem ir, batalhem, lutem, e vocês serão mais do que vencedores. Então Neemias confiava em Deus, tinha fé em Deus, sabia que Deus o havia enviado, porque tudo que tinha acontecido, de conseguir permissão, material, carta, dinheiro, tudo, só podia ser de Deus. Então ele confiava que Deus queria que ele fizesse aquela obra, que Deus estava por detrás de tudo e que Deus tinha poder para vencer todas as lutas pelas quais ele estava passando. Então ele orava e confiava em Deus, falava com Deus, vai estar acontecendo assim, assim, toma providência, Senhor. Era assim que ele fazia. Tópico 3 sobre tópico 3. Neemias enfrentou seus medos e continuou a obra. Neemias se negou a viver amedrontado e, a cada nova ameaça de seus inimigos, orou a Deus. Neemias 4:4-5 e versículo 9. Como atitude prática, ele colocou guardas na construção dia e noite e armou seus companheiros. Assim, cada trabalhador era um soldado e cada soldado era um trabalhador. Neemias 2:9, 4:13, 16-18 e 21, dando andamento na obra de reconstrução. O resultado disso foi que o povo de Israel avançou rapidamente na reconstrução dos muros. No capítulo 2, versículo 6, eles já tinham reparado até a metade dos muros. No capítulo 6, versículo 15, os muros estavam totalmente levantados. E isso no tempo recorde de 52 dias de trabalho. Então, algo incrível acontece. Os inimigos sentiram medo e reconheceram que o Deus de Israel estava com Neemias. Neemias 6:16. Então, veja, toda vez que os inimigos vinham com alguma coisa, Neemias ia para a oração. Olha só. Então, ele se fortalecia e cada dia sua fé aumentava mais. E enquanto fazia isso, não ficou parado. Não é só orar.
tem que ter ação também. Então veja, Neemias ao mesmo tempo pegou todos que estavam trabalhando, deu armas para eles, e ao mesmo tempo então eles estavam trabalhando e ao mesmo tempo com a arma na mão, esperando que o inimigo atacasse e eles se defendessem. Então olha só, quando os inimigos pensaram em atacar, disseram, olha, eles não vão se defender apenas com pedras, eles estão armados. Então, é luta para muita gente morrer. Então agora quem ficou com medo foram os inimigos. Quando viram que em 52 dias os muros estavam prontos, disseram, isso só pode ser coisa de Deus mesmo. Foi muito rápido e nós fizemos de tudo para impedir e não conseguimos. Agora quem estava com medo eram eles. Então nós temos que estarmos fazendo a obra de Deus e vendo, Deus está comigo, Deus está nesse negócio, é Deus que mandou, eu estou fazendo, é a obra de Deus. Então nada poderá me vencer, nada poderá me atrapalhar. Eu vou fazer e pronto. Então o cristão age com paz no coração, paz de Deus no coração, com discernimento, sabendo que Deus está nesse negócio, com firmeza, coragem, né? Com fé em Deus. Conclusão, devemos levar nossos medos a Deus em oração, adquirir conhecimento sobre a situação adversa que teremos pela frente e procurar entender o contexto à nossa volta. Com isso, evitamos recuar, dando continuidade à tarefa que temos nas mãos. Então, sentir medo é normal. O ser humano já nasce com a tendência de sentir medo para a autopreservação, né, da sua própria vida. Então, ele vai sentir medo. Agora, o medo, quando passa a controlar a pessoa, a impedir a pessoa de desenvolver, de prosperar, de crescer, de ter mais comunhão com Deus, aí então esse medo já é uma enfermidade e deve ser tratada. A maneira mais correta, Deus, presença de Deus, comunhão com Deus. Então, orando, jejuando, lendo, estudando a Bíblia, evangelizando. O crente ocupado assim, ele vai vencer todos os seus medos, né? Aí você tem também a possibilidade de ir procurar ajuda na medicina, né? Então tem aí os terapeutas, os psicólogos, né? São pessoas que estudaram para tratar essas fobias, né? Tratar aí o medo, tratar aí sobre a depressão, a ansiedade, burnout, pânico, né? Então são várias coisas que podem ser tratadas e vão ajudar. Mas lembrando sempre, Deus, Ele nos dá amor, derrama seu amor no nosso coração, e esse amor afasta todo o medo. Lembrando sempre, Jesus cura todo tipo de doenças e enfermidades. Vamos orar agora? Se você, ouvindo a palavra do Senhor, você quer entregar sua vida para Deus, confiar inteiramente em Deus, para ajudar você, para estar no controle da sua vida, você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então, você é salvo agora. Você vai receber libertação de tudo isso, perdão de tudo isso. E você começa uma nova vida com Deus. Você vai nascer de novo agora. Se você está doente ou está enfermo, acredite, Jesus já levou essas doenças e essas enfermidades. Acredite e receba agora a sua libertação, receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que estão se arrependendo, pedindo perdão agora. Recebe-os por filhos, Senhor. A graça, a cruz, teve força, a classe, Jesus naquela cruz já levou essas doenças, enfermidades, já levou seus pecados. Acredite, receba o perdão, receba o amor de Deus, receba o Espírito Santo agora.
Em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Cura, cura. Oh, Pai, em nome de Jesus, toca neles. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo. Em nome de Jesus. Depressão, saia. Ansiedade, saia em nome de Jesus. Burnout, saia em nome de Jesus. Síndrome do pânico, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nessas vidas. Todo medo, saia em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não se esqueça, ó, dê aí um like, um gostei aí embaixo. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos bíblicos a respeito do assunto, então entre em contato conosco. Eu envio toda semana para você gratuitamente. Basta entrar nesse WhatsApp aí. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, entre em contato conosco. Eu já estive uma vez em Macapá falando sobre ansiedade, depressão e outras coisas como o medo também. E ali Jesus curou muitas pessoas. Então, nos convide, nós vamos aí, vamos ministrar. E você vai ver que Deus opera maravilhas, que Jesus cura todo tipo de doença e enfermidade. Então você entra no WhatsApp, coloca lá seu nome, cidade onde você mora, coloca lá a revista Betel. Então o telefone está aí, 99991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.